Hoje no programa Jornal da Cidade você vai conferir novo Fórum de Farroupilha. Será inaugurado na sexta-feira pela manhã, dia 26 de janeiro. Já na próxima segunda-feira, atendimento será aberto no novo endereço na esquina da rua 13 de maio com a rua Paulo Broilo. Diretora do Fórum de Farroupilha afirma que novo espaço é mais amplo e oferecerá um atendimento mais qualificado à população. Aumento do salário mínimo no Brasil revolta a presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Farroupilha. Raimundo Corá classifica o aumento de R$ 17,00 dado ao salário mínimo como um deboche. Ainda será destaque também no programa de hoje. Ministro do Desenvolvimento Social do Brasil afirma que ProERD é o único programa em escala de combate às drogas no país. Ele teceu elogios ao Programa Educacional de Resistência e Combate às Drogas e à Violência em Farroupilha durante sua passagem pelo município. Bispo Dom Jailton de Oliveira Lino fala à TV Cidade sobre a sua emoção vivida na ordenação episcopal que ocorreu no último sábado pela manhã no Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Caravaggio. Estas e outras notícias serão ampliadas a partir de agora aqui no nosso Jornal da Cidade. O telejornal da TV Cidade Farroupilha é o nosso encontro diário com a notícia e também com a informação. Por aqui você fica por dentro dos últimos acontecimentos que movimentaram Farroupilha e a nossa região. Sempre lembrando que você pode ter acesso à nossa programação pelo canal 14 da NET, TV Digital em Farroupilha. Ainda tem o aplicativo de celular. Também temos o nosso site que tem link disponível para você conectar e ainda as redes sociais, o Facebook e também o YouTube. São muitas oportunidades para você estar junto conosco na programação da nossa TV Cidade Farroupilha. Agora nós vamos ao nosso primeiro espaço de apoiadores. Em um minuto eu voltarei para destacar aqui no programa Jornal da Cidade. Solenidade de inauguração do novo Fórum de Farroupilha está confirmada para amanhã do dia 26 de janeiro. Diretora do Fórum de Farroupilha pede à população que tenha calma nesta semana, porque o atendimento está em regime de plantão devido à mudança. Um bom sono depois de um dia intenso de trabalho é tudo o que você precisa. E nada melhor do que um descanso num colchão Ortobon. Tecnologia de ponta, densidades especiais, garantia de produto e pagamento com até 40% de desconto ou em 10 vezes sem juros. Venha até a loja da Ortobon no bairro do Parque e escolha o colchão ideal para você. Ortobon, você passa 1/3 de sua vida sobre ele. Rua Barão do Rio Branco, 459, bairro do Parque. Fone 3035 2224. O programa Jornal da Cidade, o nosso encontro com a notícia e também com a informação na edição de hoje, já está de volta e a partir de agora vamos abrindo a linha da notícia e da informação. Durante toda esta semana, o Fórum do município de Farroupilha estará fechado e atenderá apenas em regime de plantão. O fechamento ocorre em função da mudança que está sendo realizada para o novo endereço, localizado na esquina da rua 13 de maio com a Avenida Paulo Broilo. A mudança do Fórum de Farroupilha é uma reivindicação antiga da comunidade. Desde a última segunda-feira, os funcionários do Fórum estão trabalhando na mudança, levando documentos, processos e toda a estrutura para o novo endereço. A inauguração do novo prédio está confirmada para o dia 26 de janeiro, às 11h30 da manhã. No entanto, já a partir da próxima segunda-feira, o atendimento ao público vai se dar no novo endereço. A diretora do Fórum de Farroupilha explica como está ocorrendo o trabalho
cenário nesta semana e fala a respeito da mudança para o novo endereço. A nossa mudança vai acontecer de segunda a sexta-feira, do dia 15 ao dia 19 de janeiro, né? Primeiro vão os processos, o mobiliário já está lá, então vão os processos, as nossas cadeiras, os computadores, e o atendimento externo está suspenso, vamos atender só o plantão. Qual é a estrutura que o novo prédio abriga e oferecerá para o Poder Judiciário em Farroupilha? O prédio terá 6 pavimentos, vai abrigar a vara criminal no último andar, 2 varas cíveis, a vara da infância e juventude e também o juizado especial cível. Essa nova estrutura, o novo prédio, possibilitará em termos de trabalho para os servidores da justiça, para vocês magistrados e também para os usuários bastante melhorias? Com certeza. Na verdade, a gente está com pouco espaço aqui no nosso prédio atual. O prédio novo vai além de melhorar o nosso serviço, né, vai atender a população em termos de acessibilidade. O nosso prédio atual não conta com elevador e o prédio novo, 3 elevadores. Além do espaço físico, que também é bem maior. Com certeza. Doutor, uma outra questão, o atendimento, então, nesta semana, somente emergencial de plantão ou até o plantão está suprimido? Não, continuamos atendendo o plantão, qualquer medida urgente é atendida pelo telefone do plantão e também se o advogado ou a parte precisar, ali na frente. Há uma previsão já definida para a inauguração do novo fórum? O prédio será inaugurado dia 26 de janeiro, sexta-feira, às 11h30 da manhã. E o atendimento já vai começar na semana que vem, na segunda-feira, lá no novo endereço? Isso, segunda-feira o atendimento vai se normatizar, tudo normal, atendimentos normais de plantão. Qual a orientação que a senhora deixa à população de Farroupilha nesse momento de mudança, de deslocamento para a nova estrutura, enfim, cautela, calma, estas são as palavras? Isso, calma, tudo vai se resolver, o atendimento vai ser normatizado. Na segunda-feira já podem procurar o fórum. Então fica a orientação por meio da doutora Maria Cristina Ré, que é diretora do Fórum do município de Farroupilha, de que realmente procure o fórum somente quem tem algo emergencial e urgente, porque o atendimento ao público não está ocorrendo nesta semana e apenas em regime de plantão. Já a partir da próxima segunda-feira, tudo voltará ao normal, porém o que estará mudando é o endereço. O fórum vai estar localizado na mesma quadra, mas na esquina da rua 13 de Maio, com a Avenida Paulo Broilo, já no novo, amplo e moderno espaço. São 6 pavimentos, um espaço físico bem maior e adequado à realidade e também à demanda que o município de Farroupilha tem. Vamos adiante, trazendo mais informações aqui no nosso Jornal da Cidade. O aumento de pouco mais de 2% dado ao salário mínimo do povo brasileiro no começo do ano tem causado muita revolta. Muitos aposentados estão indignados com o pífio aumento que o governo federal concedeu ao salário mínimo. O presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Farroupilha declara de que o aumento do salário mínimo neste ano é um deboche. Para Raimundo Corá, o aumento de R$17 aplicado ao salário mínimo é uma verdadeira afronta aos aposentados que um dia tanto trabalharam pelo desenvolvimento do país. Um abraço a todos que nos assistem, nos ouvem aqui no canal 14 TV Cidade. As senhoras e os senhores que estão aposentados, que é a grande maioria, pode ter certeza que estou triste, como a senhora está, como todos estão, porque não estão dando verdadeiro valor ao aposentado, esquecendo-se os tecnocratas que estão lá comandando o nosso país, que o aposentado de hoje, mal sabe eles, que deram sua juventude, sua mocidade, nessa travessia de vida, para chegar no ponto onde está hoje, aposentados. 35 anos de serviço, contribuindo religiosamente, diferente de algumas coisas que estão acontecendo depois, que nós vamos falar daqui um pouquinho mais o porquê. Mas esse aumento é um deboche, uma brincadeira,
uma forma de desvalorizar todo aposentado que der uma vida para poder chegar onde está. E o crescimento do país, do estado, dos municípios, deve-se muito a esses aposentados que hoje estão recebendo esse salário monstruoso. Monstruoso do lado negativo. R$17 de aumento para um aposentado. Esse ganha o salário mínimo, que é 80%. O grosso dos aposentados está nessa faixa. R$17 de aumento sobre o salário representa um pouco menos de um reajuste de um remédio que ele está comprando. Eu dou um exemplo, um remédio que custava R$114 lá para o março do ano passado, hoje está em 152. 17% de aumento. Eu não sei, sinceramente, o que passa na cabeça desses homens que têm o dever e a obrigação de dar assistência, de olhar, principalmente para essa classe dos aposentados, porque o aposentado não é uma carga, não é um prejuízo, não é o que está criando o problema para o país. Aposentados são os responsáveis para o Brasil estar onde está hoje, não no lado negativo. Duvido que tenha um aposentado que tenha participado em qualquer movimento de corrupção. Muito pelo contrário, nem se ouvia falar. Quando falava em corrupção no nosso bons tempos de trabalho, a gente achava que era um remédio ou era um carrapato. Ele é pior que um carrapato. Essa corrupção é pior. É um morcego que aí está sugando o sangue da população para que a gente possa ter esse aumento de 17%. É triste. É triste, estamos decepcionados. Hoje mesmo muitas ligações chegou até a nossa associação para saber o índice. Digo 2%. Diz o quê? Digo não, perdão. É 2,07%. Não é R$2,10. Esse é o aumento que estão dando para o aposentado. E aqueles aposentados que ganham acima da faixa salarial de um salário mínimo, o percentual de correção já está definido e conhecido? É o mesmo, 2%. É o 2% que vai ser dado a quem tinha mais do salário mínimo. E veja que ato cruel que está sendo comentado, que está sendo feito com esses aposentados. Se eu pagar sobre 10 salários mínimos para me aposentar, como grande parte dos aposentados pagaram sobre 10 salários mínimos, contribuíram para se aposentar com os 10 salários mínimos. Hoje, eles seriam bem aposentados. Mas houve, mais uma vez, um desses estudos em fazer com que fosse encolhendo o salário mínimo para nivelar por baixo. Foi exemplo que eles viram em outros países onde brinca-se em fazer democracia, e aplicaram aqui no Brasil essa mesma fórmula: enxugar o salário de quem já pagou, de quem contribuiu. Então esse aposentado que passou uma vida inteira contribuindo para ter uma aposentadoria mais tranquila, hoje está encaminhando-se cada vez mais para o encolhimento do seu salário. O que dizer? R$17 é uma vergonha. O que você faz hoje com R$17? O que dá para comprar? Vá no mercado comprar 1 quilo de carne. Você nem vai conseguir comprar 1 quilo de carne, dependendo do tipo de corte que você vai levar para casa. E quando se fala em remédios, em planos de saúde, muito mais do que R$17 foram os aumentos praticados no último período. Nem mal e mal a inflação dos últimos 12 anos está sendo coberta pelo percentual que o governo deu de aumento ao salário mínimo. Então, valorização do salário mínimo neste ano, 0. A pergunta que fica: será que os políticos tiveram o mesmo aumento no seu salário? Ou será que foi um pouquinho maior do que 2%? Nem responda, deixa assim, é melhor. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores. Em seguida a gente volta aqui no programa Jornal da Cidade para destacar: ministro do Desenvolvimento Social do Brasil diz em entrevista à TV Cidade de que Proerd é o único programa em escala de combate às drogas que existe no Brasil. Eu volto em seguida para ampliar a informação.
Um bom sono depois de um dia intenso de trabalho é tudo o que você precisa. E nada melhor do que um descanso num colchão Ortobon. Tecnologia de ponta, densidades especiais, garantia de produto e pagamento com até 40% de desconto ou em 10 vezes sem juros. Venha até a loja da Ortobon no bairro do Parque e escolha o colchão ideal para você. Ortobon, você passa 1/3 de sua vida sobre ele. Rua Barão do Rio Branco, 459, bairro do Parque. Fone 3035 2224. Refeições de dar água na boca. O sabor da comida caseira bem preparada. Servido em espaço amplo, organizado, local para um bate-papo e o tradicional churrasco gaúcho servido no ponto. Nas quartas-feiras à noite, a tradicional vitela. Pratos preparados com carinho. Grande variedade de sobremesas. Restaurante Stefenon, muito mais que um restaurante. Pista de danças, amplo local para festas, casamentos, formaturas e aniversários. Stefenon, o restaurante anexo ao Circo Operário em Farroupilha, na rua Rui Barbosa, telefone 3261 4034. Olá, amigos da TV Cidade, me chamo Milena Valmorbi da Dallagnese, sou engenheira de alimentos e a dica é optar por estabelecimentos que possuam as boas práticas implementadas, funcionários que possuam capacitação em microbiologia. Por que estudar microbiologia de alimentos? Porque milhares de micro-organismos estão presentes naturalmente em nosso ambiente, ou seja, na terra, na água, nas pessoas, no ar, nas plantas, nos animais. São micro-organismos tão pequenos que não conseguimos enxergar a olho nu. Precisamos de ajuda de um aparelho com potentes lentes, chamado microscópio eletrônico. E existem 3 tipos de micro-organismos. Os micro-organismos que nós chamamos de bons, que nos auxiliam na produção de queijos, iogurtes, vinho, pão e cerveja. Já os micro-organismos deteriorantes, que estragam os alimentos, mudando seu aspecto, cheiro e sabor, o que impede o consumo do produto, podendo ou não causar doença. E, por fim, temos os micro-organismos maus, ou patogênicos, que causam doenças. Eles são uma verdadeira ameaça à nossa saúde, pois produzem um veneno chamado toxina. Por isso, os serviços de alimentação devem apresentar armazenamento ideal para seus ingredientes na temperatura correta. Devem cozinhar os alimentos até atingir a temperatura correta, que destrói esses micro-organismos. Então, reforço a dica: frequentar estabelecimentos que possuam boas práticas. Auto Posto Benvenuti recomenda: confira sempre o nível de óleo e de água do seu veículo. Fazer a troca de óleo e filtros nas quilometragens indicadas garante melhor desempenho. Pneus calibrados, além de maior segurança, diminui o consumo. Para sua segurança, revise pastilhas e lonas de freio. Mantenha seu extintor de incêndio em dia. Auto Posto Benvenuti Limitada, na Júlio de Castilhos, esquina com Pinheiro Machado, onde você é sempre bem-vindo.
O programa Jornal da Cidade, o nosso encontro com a notícia e com a informação, já está de volta pela TV Cidade Farroupilha, no ar aqui pelo canal 14 da NET, pelo aplicativo de celular, também pelo nosso site. Estamos no Facebook e ainda também no YouTube. São as ferramentas, os caminhos que ligam você, conectam você à nossa TV Cidade Farroupilha. O Programa Educacional de Combate às Drogas e à Violência, o PROERD, foi elogiado pelo ministro do Desenvolvimento Social do Brasil. Em recente entrevista concedida à TV Cidade Farroupilha, o ministro Osmar Terra declarou de que o PROERD é o único programa em escala de combate às drogas que existe no Brasil. Para o ministro, o PROERD cumpre uma função social muito importante. Ele disse que conhece o PROERD e também enalteceu a forma como o programa é trabalhado, sobretudo aqui no sul do Brasil e em Farroupilha. Eu conheço o PROERD, acompanho o PROERD. O PROERD é o único programa hoje em escala que tem no Brasil para enfrentar a questão das drogas. Infelizmente, nós não temos uma política, é o único programa, nós não temos nenhuma política nacional para enfrentamento às drogas, né? E agora está se conformando, eu estou no CONAD, nós estamos discutindo no Conselho Nacional de Política sobre Drogas uma diretriz, uma política nacional, porque o governo anterior nunca se preocupou com isso, pelo contrário, achava que tinha que liberar o segundo escalão, né? Não a presidente, mas o segundo escalão defendia a liberação das drogas, até ministros defendiam a liberação das drogas. Então, eu acho que agora isso está mudando, né? Mas o PROERD é a única coisa que funciona no Brasil inteiro, e aqui no Rio Grande do Sul é muito forte, né? Bem organizado, quase que com trabalho voluntário, né? Porque não... Desenvolvido pela Brigada Militar. Devia ter uma estrutura, né, para isso, devia ter uma remuneração até para isso, porque isso causa um benefício enorme para a população, né? Está provado que quanto maior a informação verdadeira, científica, não aquela informação da revista super interessante ou dos panfletinhos da internet, né? A informação baseada em pesquisa científica, que é a que realmente tem base na realidade. Quanto maior essa informação, e o PROERD faz isso, né? Menor é o consumo, né? Porque ele capacita, ele orienta. Claro. E é uma questão que talvez a família não tenha habilidades, os pais não tenham habilidades, nem todos, mas a maioria, para passar os filhos, né? Claro, e outra coisa, a Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, acompanha há 40 anos, todo ano eles fazem pesquisa sobre consumo e medem a quantidade de informação que o governo está passando, né? É impressionante, assim, quando o governo aumenta a quantidade de informações, não só no noticiário, mas propagandeia, passa a informação, menor o consumo, vai lá para baixo. Quando o governo para de falar, o consumo sobe, né? Sim. Então, a própria liberação desses estados americanos aí é por falta de informação. As pessoas não têm, infelizmente, os Estados Unidos é desenvolvido para umas coisas, mas não é para outras, né? A informação científica, ela muda a história. Se não tiver, quando se aprova uma lei de liberação da maconha, que não se está trabalhando com informações científicas. Eu sou médico, eu sei o que eu estou falando. O Valentim Gentil, que é o maior psiquiatra brasileiro, que é o titular da USP, de psiquiatria, né? Ele deu uma entrevista no Roda Viva, um tempo atrás, ele disse essa frase: se eu tivesse que proibir uma droga, uma única droga que eu pudesse proibir, eu proibia a maconha. É a que atinge mais áreas do cérebro, com dano, e dano definitivo, que vai acontecendo aos poucos, as pessoas não sentem, mas daqui a pouco elas começam a ter dificuldade de entender, dificuldade de aprendizagem. São as pessoas que os usuários crônicos de maconha são os piores classificados em qualquer concurso, fazem parte, a maioria, desempregada, que não consegue render no trabalho, que não consegue ter... enfim, é uma devastação, além da esquizofrenia. É 3 vezes mais comum a esquizofrenia no usuário de maconha do que não é o usuário. A esquizofrenia é uma doença, toda doença da dependência química é definitiva, eu quero também dizer isso para vocês. Não tem cura, não tem cura. Depois que fica dependente químico, não tem cura. É definitivo? Tem que fazer um esforço todo dia para evitar o primeiro comprimido da droga, ou a primeira pedra, ou o primeiro gole, como no caso do álcool.
Os AAs já sabiam disso há 100 anos atrás. Depois que foi o primeiro, vai o segundo. Depois que fica dependente, tem que evitar, tem que ficar em abstinência, tem que forçar a abstinência, senão ele não pode nem cuidar da família mais, nem cuidar, nem ter uma vida produtiva, nada, né? Só para fecharmos sobre esse assunto, sobre o Proerd aqui em Farroupilha, números que a própria Brigada Militar do município repassa, ministro, o Proerd reduziu a criminalidade no município com o seu trabalho em mais de 90%, 92%. Não é a solução completa, mas é a grande solução. Mas é uma parte importante da solução. E a lei do Proerd, a lei estadual do Proerd, foi de autoria do deputado Alberto Oliveira. Sim. Aqui de Flores da Cunha. Aquele aqui de Flores da Cunha, que teve um trabalho muito bonito nessa área aí. E quem sabe levar esta lei para o Brasil, por que não? É uma discussão. Eu sou autor da nova lei sobre drogas, né, que já foi aprovada na Câmara, mas aumenta o rigor no enfrentamento às drogas. Mas não tem essa parte da informação, ainda precisa ser complementada. O que o Proerd faz é informar bem as pessoas. Que bom que o ministro Osmar Terra conheça o Proerd. Olha, Farroupilha já colheu muitos frutos com o Proerd. E se o ministro conhece o Proerd, é uma oportunidade também de que o programa possa ser ainda mais ampliado, difundido em termos de Brasil também, porque é um programa que tem um cunho social e educativo muito forte. Se o ministro conhece, ele tem todas as capacidades e todos os meios para abrir caminhos e fomentar ainda mais o Proerd em termos de Brasil. Adiante com o nosso Jornal da Cidade, edição de hoje. O novo bispo da Diocese de Teixeira de Freitas, Caravelas, na Bahia, foi ordenado no último sábado durante cerimônia realizada no Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Caravaggio. Dom Jailton de Oliveira Lino, da Congregação dos Pobres Servos da Divina Providência, escolheu o Santuário de Caravaggio para a ordenação pelo fato de ter trabalhado muitos anos aqui no município de Farroupilha. Ele vai tomar posse na Diocese de Teixeira de Freitas, Caravelas, na Bahia, no dia 9 de fevereiro. Nesses dias, Dom Jailton está em férias e num período de descanso. No sábado, depois da cerimônia de ordenação no santuário, um almoço de confraternização ocorreu no restaurante térreo da Capela das Confissões, lá em Caravaggio. Em torno de 1.000 pessoas estiveram presentes. Todos cumprimentaram Dom Jailton pela ordenação. E o bispo fez questão também de atender a cada um e agradecer pelo apoio. Depois, ao término dos cumprimentos, Dom Jailton, já um pouco cansado, concedeu também entrevista à TV Cidade Farroupilha e falou sobre a sua emoção em ter sido ordenado bispo. O meu coração é só gratidão, gratidão a Deus, gratidão aos amigos. Muito bonito ver a família, os amigos, a confraternização. Eu acredito que esse é o espírito de igreja, essa alegria. A igreja é a casa da alegria e eu quero viver desse jeito como bispo, distribuindo, desenvolvendo essa participação e essa alegria. Então, muita emoção nesse dia de hoje. Essas primeiras horas de bispo são marcantes porque tem um apoio das pessoas que o senhor conviveu por muitos anos aqui em Farroupilha? Muito. Hoje eu encontrei muitos amigos, pessoas assim no coração. Então eu fico muito emocionado com um momento como esse, porque isso marca a minha vida, mas muitos me disseram, abraçando, que marcou muito a vida deles. Eu penso que esse mesmo é o sentido de uma celebração como essa. É marcar a nossa vida, deixar uma marca indelével na nossa vida. O senhor falava também durante a ordenação, depois no final da missa, de sentimentos. Quais os sentimentos que o senhor guarda de hoje? Sentimento de gratidão, sentimento de muita alegria, o sentimento de ser confirmado por Deus nessa missão e o sentimento assim de muita fraternidade, de muita assim, participação de toda essa gente boa aqui de Farroupilha, que preparou toda a festa com muito carinho, com muito esmero. Então tudo isso faz aflorar dentro de mim todos esses sentimentos. Feliz porque o senhor retorna também para a sua terra natal? Feliz, contente. Acredito que, embora não conheça muito essa parte aí do Brasil, da Bahia onde eu vou, mas muito contente de poder voltar e retomar o contato com a minha cultura baiana. Para concluirmos, como o senhor pretende conduzir o seu trabalho episcopal lá na Bahia?
O meu desejo nesse momento é de escutar muito, de conhecer bastante e de um modo muito colegiado, de um modo muito participativo, poder levar adiante aquilo que a última Assembleia Diocesana fez como planejamento e assim nessa participação e nessa comunhão poder gerar uma vida pastoral com muito entusiasmo e com muito trabalho. Dom Jailton, obrigado pela participação na TV Cidade Farroupilha. Rogamos e pedimos à Mãe de Caravaggio plenas bênçãos, saúde, muita paz, muita sabedoria para bem conduzir o seu trabalho. Obrigado, Leandro. Obrigado a todos vocês da TV Cidade. Um abraço a todos aqueles que estão nos acompanhando e que a bênção de Deus, por intermédio da Mãe de Caravaggio, esteja sobre cada um de vocês. Que Deus vos abençoe. Aí está Dom Jailton de Oliveira Lino, novo bispo da Diocese de Teixeira de Freitas Caravelas, na Bahia. Ele que foi ordenado no último sábado no Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, aqui em Farroupilha. Boa sorte a Dom Jailton, ele está de férias, merecido descanso, e depois sabe que terá uma tarefa árdua e um grande desafio pastoralmente falando lá na Bahia. E desta forma nós vamos chegando ao final da edição de hoje do nosso Jornal da Cidade, o nosso encontro com a notícia e também com a informação aqui na TV Cidade Farroupilha. Nós ficamos por aqui com o programa de hoje, sempre salientando que a gente se encontra diariamente às 6h30 e às 11h30 da manhã e depois no final do dia às 19 horas e no final da noite às 22h30. Estes são os horários em que nós estamos aqui com o nosso Jornal da Cidade. Então continue na TV Cidade, tem sequência em seguida a programação de jornalismo da nossa TV Cidade Farroupilha. Até a próxima edição do nosso Jornal da Cidade.